Urso polar contra urso cinzento. Quem é o rei dos predadores terrestres? Duas sombras enormes pairam sobre a tundra e as montanhas. Uma é branca como a neve, a outra, marrom como a terra. O urso polar e o urso cinzento são titãs em seus reinos. Mas se seus mundos colidirem, qual dominaria? Quem é o rei dos predadores terrestres? Essa questão fascina tanto entusiastas da vida selvagem quanto cientistas. Será que o gigante gelado do Ártico conseguiria superar o feroz guardião das florestas? Neste vídeo, analisaremos tudo sobre esses predadores de topo. Aparência, habitat, dieta e força de combate, para responder quem venceria num choque de titãs. Como são? Ursos polares e ursos cinzentos são grandes e robustos. Olhe de perto e verá as diferenças. Os ursos polares são geralmente maiores e mais esguios, com machos adultos tipicamente medindo de 2,4 a 3 metros de comprimento e pesando entre 272 a 544 kg e, em alguns casos, alcançando colossais mais de 518 kg. O urso polar é a maior espécie de urso do planeta. Ursos cinzentos são, em média, menores que ursos polares. Um urso cinzento macho do interior da América do Norte pode pesar cerca de 181 a 317 quilos e medir de 1,8 a 2,4 metros de comprimento. Ursos polares têm pelagem branco-creme que os camufla na neve e gelo. Curiosamente, essa pelagem não é branca. Cada pelo é transparente e oco, refletindo a luz, e sob a pelagem, sua pele é preta para absorver o calor do sol. Ursos cinzentos têm pelo marrom, muitas vezes com reflexos dourados ou cinzas. O nome grizzly vem de grizzled, referindo-se aos pelos claros que dão uma aparência fosca. Ursos polares têm corpo alongado, pescoço comprido e cabeça mais fina que ursos cinzentos. Ursos polares têm pernas mais curtas para seu corpo, dando-lhes menor altura de ombro que um urso cinzento do mesmo porte. Ursos cinzentos são famosos pela corcova muscular nos ombros, impulsionando suas patas para cavar e lutar. As garras do urso cinzento são mais longas, de 7 a 10 centímetros, e mais curvas em comparação com as garras do urso polar, que são um pouco mais curtas e robustas, com cerca de 5 centímetros. Onde vivem? Estes dois ursos, embora primos, não vivem nos mesmos bairros. Ursos polares são os nômades árticos encontrados no extremo norte do globo, como gelo marinho e tundra no Círculo Ártico. Grandes populações de ursos polares vivem nas costas e ilhas do norte do Canadá, Alasca, Groenlândia, Svalbard e Rússia. São ótimos nadadores. Eles podem remar por quilômetros ou dezenas deles usando suas grandes patas como remos. Ursos cinzentos são ursos pardos da América do Norte. O termo urso cinzento refere-se aos ursos pardos da América do Norte. Sua área abrange Alasca, oeste do Canadá e partes do noroeste do Zeuwabbela. Adoram florestas, montanhas, vales, mas são adaptáveis. Pode-se ver um urso cinzento em prados alpinos, florestas, pradarias e na tundra ártica. O que comem e como caçam? Embora enormes, seus hábitos alimentares diferem muito. Ursos polares são hipercarnívoros especialistas em carne. A refeição preferida do urso polar é foca anelada ou barbuda. Caçam focas no gelo marinho, esperando pacientemente por buracos de respiração. Com seu olfato aguçado, o urso polar fareja uma foca na superfície de longe. Quando a foca sobe para respirar, o urso polar age rápido, agarrando-a com as patas grandes. Eles também se alimentam de carcaças de baleias ou morsas na costa. No verão, se encalhado em terra, um urso polar faminto pode comer ovos, peixe ou vegetação por desespero, mas são só acompanhamentos. Já os ursos cinzentos são onívoros por excelência, com dieta bem variada. Podem ser caçadores ferozes. Um urso cinzento macho grande caça alces e não recusa bisões recém-nascidos ou filhotes de veado que encontra. Mas a dieta do urso cinzento é à base de plantas. Em algumas áreas, só 10% da dieta do urso cinzento é carne. O resto são frutas, raízes, ervas, nozes e insetos. Em épocas de salmão, ursos cinzentos costeiros se empanturram, engordando para o inverno. Eles também comem carcaças ou roubam caça de outros animais. Como se comportam? Além de aparência e dieta, ursos polares e ursos cinzentos têm estilos de vida diferentes, especialmente no inverno. Ursos cinzentos em climas frios hibernam por 5 a 7 meses anualmente. Ursos polares não hibernam, ao menos não como os ursos cinzentos.
Apenas ursas polares grávidas hibernam, e não tão profundamente quanto outros ursos. Ursos polares ficam ativos o ano todo, mesmo nas piores nevascas, pois caçam para sobreviver. O inverno ártico é a época de caça. Ursos polares são ativos em condições que fariam um urso cinzento hibernar. Imagine um urso cinzento dizendo, não, vou dormir até abril, enquanto um urso polar diz, hora de ir às compras no gelo. Ambas as espécies são solitárias e não vivem em bandos. Um urso vive sozinho, exceto mães com filhotes. Os ursos polares têm áreas de vida enormes, por vezes vagando por centenas ou milhares de quilômetros de gelo e costa ártica. Precisam vaguear muito porque suas presas, as focas, estão espalhadas e o gelo marinho se move. Ursos cinzentos têm áreas de vida menores. Um urso cinzento macho percorre até poucas centenas de quilômetros quadrados, fêmeas menos, e qual é mais agressivo? Ambos são perigosos, mas sua agressão difere. Ursos polares são predadores natos. Caçam para viver e, infelizmente, se um urso polar faminto encontrar um humano, pode vê-lo como presa. No Ártico, ursos polares perseguem humanos ou se aproximam de acampamentos em busca de alimento. Em locais como Svalbard, no norte da Noruega, ou em postos remotos do Ártico, é obrigatório portar proteção, como sinalizadores ou rifles, pois ursos polares atacam-se famintos. Um especialista em vida selvagem brincou, se for a única presa, um urso polar o comerá como um sorvete Klondike. Em resumo, ursos polares são caçadores agressivos, pois muitas vezes precisam ser. Uma refeição perdida pode significar morrer de fome no Ártico implacável. Os ursos cinzentos, porém, são mais conhecidos por sua agressividade extrema. Uma ursa cinzenta com filhotes é um dos animais mais perigosos do mundo. Eles atacam se sentirem ameaçados ou forem surpreendidos de perto. Muitos ataques a humanos são defensivos. Ursos cinzentos não nos veem como presas, como os ursos polares. Às vezes, veem-nos como ameaças. Em agressão interespecífica, ursos cinzentos são experientes, enfrentando frequentemente outros grandes animais. Eles podem lutar com outros ursos por território ou comida, ou com lobos e pumas por presas, e ocasionalmente caçar ursos negros. Isso significa que ursos cinzentos dominam quando desafiados, e nenhum tem predadores. Um urso polar nada teme em seu domínio gélido, e um urso cinzento também se encontra no topo da cadeia alimentar em seu habitat. Sabendo agora como cada urso vive e age, vamos à grande questão que esperavam. O que acontece se estes dois pesos pesados se defrontarem? Quem venceria na luta? É a pergunta de $1 milhão, e é complicado. No papel, o urso polar tem clara vantagem. Ele é maior, muitas vezes mais pesado em algumas centenas de quilos e mais carnívoro. Numa luta, um urso polar adulto tem o porte para sobrepujar um urso cinzento. Imagine um urso polar se erguendo nas patas traseiras com 3 metros de altura e caindo com seu corpo de 544 quilos. Isso poderia derrubar praticamente qualquer urso cinzento. Ursos polares também têm pelagem densa e camada de gordura que absorve o impacto de golpes. Eles estão acostumados a lutar com presas grandes e entre si. Ursos polares machos em brigas e disputas por parceiras sabem lutar e morder. A mordida do urso polar com mandíbulas incrivelmente fortes atinge cerca de 1.200 PSI, superando a mordida de um urso cinzento. Contudo, os ursos cinzentos trazem vantagens próprias para a luta. Os ursos cinzentos têm garras longas e afiadas para rasgar. Um golpe pode rasgar pele e carne. Um golpe bem dado poderia ferir gravemente um urso polar, especialmente no rosto ou olhos. Ursos cinzentos são mais experientes em lutas contra oponentes terrestres. Na natureza, ursos cinzentos lutam por hierarquia ou comida, e as lutas são brutais. Também disputam carcaças com outros predadores. Ursos polares, embora agressivos, evitam lutas quando possível. No Ártico, um ferimento pode ser uma sentença de morte. Por isso, os ursos polares evitam conflitos para poupar energia e danos. Estudos mostram que ursos polares cedem a ursos cinzentos em confrontos diretos nas áreas onde se encontram. A assertividade do urso cinzento e sua experiência em confrontos diretos dão-lhe uma vantagem psicológica, fazendo o urso polar evitar a luta. Simplificando, um urso cinzento faminto pode ser persistente e agressivo, fazendo o urso polar desistir. Há casos documentados chocantes. Ursos cinzentos menores já mataram ursos polares maiores.
Notavelmente, ursos cinzentos atacaram filhotes ou mães ursos polares em suas tocas. Num relato, um urso cinzento adulto matou uma ursa polar em sua toca, mesmo em desvantagem de tamanho. Casos assim são raros, mas mostram que um urso cinzento teimoso não cede, nem para um urso polar. Quem é o rei dos predadores terrestres aqui? Rufar de tambores. É uma disputa acirrada. O resultado depende de cada um e das circunstâncias. Contudo, no embate direto em terra, a maioria das evidências e especialistas aponta o urso polar como o provável vencedor. Talvez a verdadeira resposta seja, nunca se deve mexer com nenhum deles. Contudo, para a coroação do rei predador terrestre, o urso polar leva a coroa, com o urso cinzento como vice-campeão notável.